Olá, boa noite, pessoal. Como é que vão todos vocês? Obrigado aí, desde já, obrigado aí pela participação de vocês nessa nossa primeira live, onde vamos debater, vamos fazer várias lives onde vamos debater principalmente as bandeiras da campanha, do mandato também, as bandeiras da campanha que nós vamos implementar no mandato. E hoje nós estamos começando com o secretário Carlos Martins, ele que já foi secretário de Fazendas, secretário de Desenvolvimento Urbano, foi o homem que botou o metrô para funcionar, e agora é secretário de Justiça, Direitos Humanos e de Desenvolvimento Social, é quem cuida da parte da assistência social do nosso Estado. E hoje vamos dar uma proseada, onde vamos conversar um pouco sobre a questão da assistência social, de esporte, cultura e lazer. Ou seja, vamos ver como é que está o funcionamento desses programas do governo do Estado, da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, nessa pandemia, e o que está sendo planejado também para o pós-pandemia. Vamos conversar um pouco sobre os centros sociais urbanos de Salvador. São equipamentos em bairros populares, são grandes equipamentos que tem alguns serviços ligados ao município, como Conselho Tutelar, CRAS, UBS, escola, certo? Estamos aguardando, vamos aguardar um pouquinho mais, tá? As pessoas estão entrando aí, daqui a pouco o secretário Carlos Martins vai entrar e a gente dá início à nossa live. Tá bom, gente? Vamos só alguns minutinhos para a gente iniciar esse bate-papo aí nessa nossa primeira live. Depois a gente vai, a próxima vai ser no dia 30. Vamos também divulgar o card, os videozinhos, convocando vocês, certo? Obrigado aí a todos vocês, certo? Que já estão aqui participando, certo? E só um pouquinho aí de paciência, só alguns minutinhos aí, que nós vamos chamar o secretário Carlos Martins para a gente dar início. Obrigado pela participação de todos e todas aí. Essa vai ser uma eleição difícil, né? Totalmente atípica. Ela vai se desenrolar muito mais por essa via digital, pelas redes sociais. Provavelmente, dificilmente teremos uma vacina até o dia da eleição, que é dia 15 de novembro. Então, nós temos que aproveitar ao máximo esses espaços nas redes sociais para poder ir buscar os amigos, conversar, passar o nosso programa, as bandeiras de campanha, o que a gente pensa em fazer no mandato para melhorar, para fazer uma Salvador melhor, para tentar buscar uma cidade melhor, principalmente nos bairros populares. A gente tem uma parte da cidade que ela tem uma infraestrutura boa, que é essa parte mais ligada ao centro, a orla, essa parte mais turística de classe média, que ela precisa ter manutenção, fazer manutenção, mas daqui para frente nós temos que olhar bastante pelos bairros populares. É lá que nós temos 80% da população de Salvador, onde falta tudo. Falta saneamento, infraestrutura, pavimentação de qualidade, iluminação de qualidade, falta assistência básica de saúde, falta creche, falta equipamento de esporte, cultura e lazer. Então, nós temos que buscar que o próximo prefeito, a próxima prefeita,
aumente bastante o percentual do orçamento da prefeitura para aplicar nesses bairros, para dotar esses bairros de uma qualidade melhor, uma melhor qualidade de vida para essa população. Então, esse vai ser o nosso grande desafio. Não é coisa fácil, porque as últimas décadas, os últimos prefeitos sempre priorizaram a aplicação da maioria dos recursos nesses bairros mais nobres, mais ligados ao turismo, e a gente vai ter que ter muito trabalho, conscientizar a população dos bairros populares, que são as pessoas mais pobres, que nós temos que lutar junto ao Executivo Municipal para que amplie, certo, e muito o orçamento para a gente dar uma melhorada, principalmente nessa questão da educação infantil, da assistência básica de saúde e de equipamento de esporte, cultura e lazer. Enquanto a gente não tem o ideal, que seria uma educação de tempo integral, e também uma diminuição dessa questão dessa população em alto grau de vulnerabilidade, por conta da concentração de renda nesse país, nesse estado, e principalmente aqui em Salvador, existe uma concentração de renda muito grande. A gente precisa fazer um trabalho, esse é um trabalho nacional, junto aos senadores, deputados federais, para diminuir essa desigualdade social. Poucas famílias detêm cerca de 50% de toda a renda nacional, e depois falta para o restante da população. O que sobra é desemprego, falta de morando em áreas sem nenhuma infraestrutura, e isso precisa mudar nesse país, e para isso nós temos que contar também com a boa vontade e a mobilização dessa população para lutar pelos seus direitos. Então, o nosso mandato vai tentar buscar sempre estar fazendo uma formação e uma organização nesses bairros com as pessoas para orientar e buscar que eles também entrem na luta, principalmente os jovens, que com esse governo federal, que em apenas 4 anos, 2 anos e meio do governo Temer e 1 ano e meio do governo do Bolsonaro, retirou praticamente todos os direitos da classe trabalhadora, ou seja, só faz precarizar o trabalho e acabar com todos os programas que era voltado para melhorar a condição das pessoas mais pobres. Ou seja, está acabando o projeto Minha Casa Minha Vida, acabando com vários projetos voltados ao agricultor, ao pequeno agricultor, agricultura familiar, as creches, retirando todos os direitos. Então, a gente vai ter que começar do zero. Ou seja, vamos ter que organizar essa juventude, esses jovens, a se organizarem nas suas escolas, nos seus grêmios estudantil, para lutar, para a gente ir aos poucos, tá reconquistando aquilo que perdemos. Ou seja, estamos aqui aguardando o secretário Carlos Martins entrar para a gente iniciar. Estou batendo só uma bolazinha com vocês aqui, mostrando um pouco o que será o mandato. A campanha ela vai se dar muito fortemente nas redes sociais. Nós estamos organizando, planilhando tudo, os apoios, e vamos aí tentar, nessa eleição atípica, trabalhar e conquistar o voto, o apoio dos amigos, das amigas, através das redes sociais. O importante é que o WhatsApp aproximou bastante as pessoas, vai ajudar muito, e nós temos essas ferramentas do Facebook, do Instagram, para a gente fazer essas lives. Vamos fazer também bastante, enquanto não flexibiliza o isolamento social, nós vamos fazer bastante algumas reuniões virtuais, até a gente poder estar fazendo reunião presencial com as pessoas. Enquanto isso, nós vamos
está trabalhando a campanha nas redes sociais e fazendo essas reuniões presenciais. Mas hoje vamos prosear com o secretário Carlos Martins, certo? Com o secretário Carlos Martins, essa questão da assistência social em Salvador e também a questão de esporte e lazer. Nós pegamos esses dois temas para conversar com vocês. Dentro da assistência social, o governo do Estado tem alguns programas aqui em Salvador, como o Neogibá, o programa Corra pro Abraço, os restaurantes populares. A nível já de outros municípios, tem um PA Leite, PA Alimento, e vamos conversar também bastante sobre os centros sociais urbanos, que são equipamentos importantes, principalmente para tirar os jovens da rua, para poder estar lá aprendendo e praticando esporte, cultura. Tem também no centro social urbano o espaço de convivência, que é com os idosos. Então, a gente vai estar conversando, o secretário vai estar mostrando, falando sobre essa questão aí de como estão as atividades desses programas na pandemia e o que está sendo planejado o pós-pandemia. A maioria que está participando já me conhece. Meu nome é Nelson Costa, sou pré-candidato a vereador de Salvador 2020 e tenho minha militância política ela iniciada na área sindical, no movimento sindical. Ou seja, comecei muito novo na indústria, com 16 anos já estava na Bosch, ali no CIA, fazendo curso de mecânica geral, e dali iniciei minha carreira na área metalúrgica, depois fui para o Polo Petroquímico em Camaçari, e de lá, fui lá no Polo Petroquímico que a gente iniciou nossa militância no movimento sindical. Era um movimento muito forte na época, a gente trabalhava com os trabalhadores de empresas nacionais e multinacionais, e que para a gente garantir uma melhora de qualidade de vida, de saúde, de salário dos trabalhadores, foi muita luta, muita batalha, e graças a Deus conseguimos transformar essa categoria dos químicos e petroquímicos da Bahia nas categorias mais fortes do Brasil. E esse trabalho deu resultado. Diga, secretário Carlos Martins, boa noite. Boa noite, meu amigo Nelson. Boa noite a todos e todas. Tivemos um probleminha de conexão aqui, mas acontece, as coisas todas aí. A gente está aprendendo a passear nesse mundo digital. Exatamente. A gente aprende isso. A nossa praia é outra, é o face-to-face, é o contato pessoal, é sentir o calor humano, é isso aí. Mas, de qualquer maneira, estamos aqui, é um prazer participar da sua live, Nelson, porque eu vou te dizer uma coisa assim, muito importante. Durante os últimos 4 anos da política brasileira, se fizeram demonizar a política. O nosso líder maior, Jacques Wagner, diz o seguinte: a política é a arte, uma das artes mais importantes do ser humano. E muitas vezes quer se colocar o político ou os políticos, todo mundo no mesmo barco. E nesse momento que a gente está vivendo da política, todo mundo fala em renovação. Mas renovar por renovar não tem sentido. É preciso renovar, agora renovar com gente que não está viciada na política, que não está com as formas ruins da política, mas, ao mesmo tempo, tem a capacidade de demonstrar, ao longo da sua história, da sua vida, da sua participação, o legado da ética, da seriedade, da competência e, acima de tudo, da visão por aqueles que mais precisam. E eu fico muito contente de estar aqui nessa live para dizer a todo mundo que, quando se fala em renovação, e quando eu soube que você aceitou
a essa empreitada, a gente diz assim, bem, temos a pessoa ideal no momento ideal. Você representa tudo que a gente lutou nos últimos 30, 40 anos em prol dos trabalhadores, em prol de uma categoria forte, de um sindicato forte, de um sindicato que se tornou referência, mas referência não só pela luta, mas pelos valores, pela forma como conduziu. Quase todos os sindicatos aqui da Bahia, nós ajudamos a construir um novo sindicalismo, e você foi uma das figuras importantes nesse processo, como trabalhador da Ródia, como trabalhador do Sindiquímica e diretor do Sindiquímica, e ainda mais, nós chegamos um momento, descobrimos, e a luta política me fez ver isso, nos ver, de que o sindicato só não bastava, que a gente tinha que também participar da política, e ajudamos a construir esse maior partido que nós todos temos orgulho de pertencer, que é o Partido dos Trabalhadores, e você, e todos nós, ajudamos a libertar a Bahia com a eleição do governador Jacques Wagner, com a reeleição do mesmo, com a eleição do outro companheiro do Sindiquímica, Rui Costa, e você teve um papel importante em tudo isso. Então, nada melhor, e eu fico muito contente de saber que você vai estar nos representando como uma força nova, lembra disso? Uma força nova, a força nova da política aqui em Salvador, Nelson. Secretário, já tinha falado um pouco sobre isso, essa questão, nossa luta lá no Polo Petroquímico, o que nós alcançamos com toda aquela luta, transformando aquela categoria numa das principais categorias no Brasil, em todo sentido falando. E isso nos rendeu essa experiência, essa forma, que nós trabalhamos com ética, ou seja, salvaguardando esses valores importantes, e que fomos militar também na política, levando todos esses valores e toda essa luta. Então, eu queria que você, praticamente todo mundo lhe conhece, mas você já teve, não só no movimento social, no movimento sindical, uma importância muito grande, mas também nesse novo ciclo da Bahia, você já ocupou alguns cargos muito importantes, e eu queria que você se apresentasse aí, desse uma faladazinha aí nessa caminhada aí, nessa parte mais institucional de governo, para a gente começarmos, a gente prosear sobre o tema da live, que é assistência social, esporte e lazer. Fala um pouquinho para o povo aí desse histórico seu aí aqui no governo da Bahia. Na realidade, todos nós somos filhos de um projeto político que deu certo, que é o projeto político do Partido dos Trabalhadores, é o projeto político que mudou o Brasil, que mudou a Bahia. Eu, como Nelson, fui diretor do Sindiquímica, desde cedo como operário do Polo, como técnico, inspetor de equipamentos, depois fomos diretor do sindicato. Eu, mesmo trabalhando, fiz o curso de economia, concluí o curso de economia, e depois saí do Polo Petroquímico e fui para a vida acadêmica. Então eu fui para ser professor universitário, já ensinei na FIB, na Área 1, na CAIU, onde continuo ensinando até hoje. Depois eu fiz o mestrado em administração, e quando o ex-governador Jacques Wagner assumiu o Ministério do Trabalho, me convidou para ser delegado regional do trabalho, de 2003 até 2006. Em 2006, eu saí da Delegacia Regional do Trabalho para coordenar a campanha de Jacques Wagner a governador. Depois fui secretário da Fazenda de 2007 até 2012, quando saí para ser candidato a prefeito em Candeias. Em 2014, nós, então, voltamos à coordenação da campanha do governador Rui Costa. Depois assumimos a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, tivemos uma passagem muito importante na SEDUR. Em 2017, assumimos a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Em 2018, eu saí para candidato a deputado federal e retornei, e atualmente continuo secretário de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Então, essa é a nossa história, uma história de luta que foi baseada
nesses princípios que você falou, Nelson, de ética, de moralidade, de defesa dos interesses dos trabalhadores, que todos nós construímos durante esse tempo todo da nossa militância. O secretário faltou dizer que ele foi designado pelo ex-governador Jacques Wagner, quando o metrô calça curta, tinha 14 anos parado lá com 4 quilômetros só, ele foi designado para fazer o projeto da tomada desse projeto do município para o Estado, e foi ele que botou o metrô para rodar, gente. Então, esse também esse grande feito. O governador me chamou para ser... O governador assumiu o metrô, que estava parado há 13, 14 anos, com desvio de recursos e etc., e eu fui o primeiro presidente da Companhia de Transportes da Bahia, que viabilizou a licitação, que viabilizou toda a discussão. Eu me lembro, Nelson, uma vez quando eu estava no hotel, no Otto, antigo Otto, foi Pestana, não me lembro, e o governador, então, eu estava na plateia e ele chegou, anunciou o acordo com a prefeitura e disse, inclusive, já tem o presidente. Eu vou anunciar aqui em primeira mão que o presidente da companhia será Carlos Martins, ex-secretário da Fazenda. E aí, na saída, o repórter do Jornal à Tarde chegou para mim e disse assim, Martins, me diga uma coisa, Wagner é seu amigo mesmo? Porque depois de uma confusão dessa toda, e ele lhe bota numa situação dessa, com essa empresa cheia de confusão, com 13 anos parado. Eu disse, mas esse é o desafio, e graças a Deus nós conseguimos, com a equipe, fazer a licitação, ganhou na PPP a CCR, e conseguimos botar o metrô para andar, e hoje ele é um orgulho, é uma referência no Brasil, transportando quase 400 mil pessoas, e não só isso, é referência de mobilidade na Bahia. Pronto, secretário, então vamos iniciar aqui prosear aqui no tema. A gente sabe que nas últimas décadas, os prefeitos de Salvador deixou muito a desejar na questão do cuidado dos bairros populares, que são onde mora a maioria da população soteropolitana, cerca de 80%, e nesses bairros praticamente falta tudo. E dentro das coisas que falta, também falta a questão da assistência social. Você começa que você não tem saneamento, você não tem educação infantil, você não tem creche pública, você não tem a cobertura de assistência básica de saúde, é menos de 40%, o Salvador é a última colocada, você não tem equipamento de esporte, cultura e lazer para os jovens, você não tem uma casa de cultura, como tem no interior em várias cidades, e termina que o Estado, por conta dessa debilidade da prefeitura, nessa área de assistência social e nessas áreas mais vulneráveis de Salvador, o Estado tendo que assumir alguns programas. E esses programas estão todos na Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Então, eu queria que a gente falasse um pouco para esse pessoal que está nos acompanhando sobre esses programas. Então, dentro dele está a questão do programa Corpo Abraço, dos restaurantes populares, dos centros sociais urbanos, que é a parte onde você tem uma parte de esporte e lazer, e você tem também, que aí já é para os outros municípios da Bahia, PA Leite, PA Alimento. Vamos dar uma conversada logo, nessa pandemia, como é que está funcionando esse programa Corra pro Abraço? Ótimo, Nelson. Eu vou começar a falar com você. Primeiro, eu queria dizer o seguinte, a assistência social é uma política muito importante, criada pelo nosso governo, o governo Lula, e que fortaleceu as políticas sociais, tendo como carro-chefe o Bolsa Família, o Cadastro Único e outras políticas sociais, e isso foi muito importante. E aí, como você falou bem, Salvador sempre teve um problema em relação à execução dessas políticas. No primeiro mandato do prefeito atual, eu tentei ainda negociar, discutir, conversar com a secretária da época, que era a deputada federal Heron, mas ela sempre resistiu, e aí o quadro da assistência social, então, ficou muito nesse momento.
nós só conseguimos retomar o diálogo e coisa quando o deputado Léo Prates assumiu a secretaria, e aí sim houve um outro diálogo, e depois a Ana, e nós conseguimos, então, fazer já algumas coisas conjuntamente. Então, por exemplo, Salvador, a primeira coisa que é importante dizer que nesse momento de pandemia está havendo uma articulação muito forte, bem entrosada e integrada entre o prefeito Assemineto e o governador Rui Costa. E a nossa secretaria ela faz parte também desse contexto, quando o governador criou o Centro de Acolhimento dos infectados do Covid, né, ali no Parque de Exposições e o outro no Rio Vermelho, para justamente fazer com que aquelas pessoas que testaram positivo e às vezes moram num bairro periférico, que é a realidade da nossa cidade tem problemas sérios de saneamento, de habitação, de urbanização, e principalmente os bairros periféricos e populares têm esse problema, e às vezes a pessoa mora numa casa com 8, 10, 12 pessoas, mora no primeiro andar, no segundo, e etc., e quando testa positivo é um risco para toda a família. Então, o governo criou o Centro de Acolhimento e nossa Secretaria de Justiça e Direito Humano, então, assim que o LACEN dá o resultado, nós ligamos para a pessoa, verificamos se ela está no cadastro único, se não tiver, se ela deseja, para não infectar sua família, ir para o centro, e a gente, então, acolhe essa pessoa, lá tem 5 refeições por dia, acolhimento psicossocial, enfermeiras, médicos, e toda atividade de lazer e de entretenimento, e ainda assim as pessoas recebem R$500 como para garantia e cesta básica para a sua família. Então, essa é a primeira ação, é uma das ações importantes que nós estamos executando nesse momento de pandemia, tá certo? Com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. E, evidentemente, que isso é uma ação muito importante, criada e idealizada pelo governador Rui Costa, e que nossa secretaria tem um papel importante. Aqui eu quero agradecer a toda a contribuição, a motivação da nossa equipe, que está lá no centro do Covid, lá no Parque de Exposições. Outra política importante para nós é a de segurança alimentar, Nelson. E é importante que uma metrópole como essa, Salvador, você sabe, tem pessoas que só faz uma refeição por dia. Uma refeição por dia. Então, nós temos 2 restaurantes populares. Um restaurante do comércio e o outro da Liberdade, que você conhece muito bem, né? Então, e fornecem 2.500 refeições por dia cada um, ou seja, quase 5.000 refeições ao preço de R$1. E a gente, então, fornece diariamente, o restaurante tem todas as condições, e quando aconteceu essa pandemia, eu tive cuidado em compreender esse momento e fazer com que ele continuasse funcionando. Então, no primeiro momento, a gente estendeu o horário de funcionamento, passou a funcionar de 9h30 da manhã até 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, para ter um maior horário para atender. Fizemos espaçamento das mesas, todo o processo de higienização, não só dos nossos funcionários, como também das pessoas. Distribuímos máscaras e álcool gel. Mas aí houve a decisão da prefeitura de fechar os restaurantes. Então, a partir dali, nós começamos a fornecer as quentinhas. Então, a pessoa ia lá, pegava a quentinha e ia embora. E depois a gente compreendeu a necessidade de funcionar também sábado e domingo. Então, hoje a gente funciona também aos sábados e domingos. E é importante a gente dizer, eu tenho esses dados, por exemplo, muitas vezes as pessoas saem de Mussurunga para ir fazer uma refeição no comércio ou uma refeição na Liberdade. Na maioria das vezes, muito idosos, pessoas solteiras ou viúvas, que moram sozinhos, que têm uma renda baixíssima, que têm problemas de saúde e que só tem uma refeição por dia. Então, essa é uma política. Nelson, você pode ser o vereador dos direitos humanos e da assistência social. E eu tenho certeza que você, pela sua convivência que você tem na secretaria, pelo apoio do pessoal, eu acho que você pode cumprir bem esse papel na Câmara de Vereadores, não tenha nem dúvida sobre isso. E uma das políticas interessantes era isso. O Estado não tem como ampliar a quantidade de restaurantes, mas pode fazer uma parceria com a prefeitura. E eu acho que
essa é uma das tarefas interessantes. A gente tem Cajazeira, que é uma outra cidade, tem um subúrbio, que é uma outra cidade. Pelo menos eu estou lembrando assim, duas grandes áreas, grandes aglomerações, que caberiam um outro restaurante popular ou coisa semelhante. E eu acho que cabe uma discussão sobre isso. Secretário, e uma das coisas que a gente vai trabalhar bastante, além das bandeiras de campanha, para melhorar a condição de vida da população de Salvador, é essa, de buscar parcerias, ou seja, normalmente quando o ente federativo eles trabalham em parceria, tende a atender muito mais pessoas. É o que a gente, em tese, seria uma obrigação da prefeitura, de tocar aquele programa, já que ele não tem condições, buscar o Estado para fazer uma parceria. Nós temos esse projeto mesmo do Vida Melhor, que o Estado toca, que a gente pode fazer uma reivindicação ao Executivo Municipal para que eles também assumam ou criem um projeto parecido, que dê essa condição de buscar formar e preparar microempreendedores, ou que faça uma parceria com o governo do Estado para ampliar esse serviço. Então, isso pode ser nos restaurantes populares, isso pode ser no programa Corpo Abraço. Então, é uma série nos centros sociais urbanos. Ontem eu estava conversando com a coordenação da campanha da Major Denise, e nós estávamos conversando sobre os centros sociais urbanos. São os equipamentos grandes, já foram muito importantes para a vida de Salvador. Existe uma relação muito afetiva da população desses bairros, de Mussurunga, de Castelo Branco, de Pernambués, da Liberdade, Cosme de Farias, de Valéria, com esses equipamentos, e que a prefeitura hoje, depois que elas ficaram responsáveis pela educação infantil, pela questão do CRAS, eles passaram a usar esses equipamentos, tem conselho tutelar, tem a questão dos CRAS, UBS, tem escolinha dentro do centro, e eles têm o espaço sem pagar aluguel, ele tem a luz paga pelo Estado, ele tem a água paga pelo Estado, tem a segurança, manutenção. E eles não dão nenhuma contrapartida, nem no serviço que eles já têm, como é a equipe de poda de árvores, de capinagem, de conservação, se pede para eles fazer uma intervenção e eles não fazem, é um sacrifício. Então, eu estava conversando com a coordenação de que a gente tem que botar no programa de governo da nossa candidata, certo? Que uma das primeiras parcerias que nós vamos fazer é essa questão do governo do Estado, do uso dos equipamentos do Centro Social Urbano que a gente tem lá dentro. Além de todos esses serviços, tem a questão do esporte, do lazer, a questão da socialização, do trabalho feito com os idosos, ou seja, são mais de 1.000 idosos que frequentam 40, 35, 30 anos, e que a gente precisa dar uma repaginada, fazer uma parceria com a prefeitura para botar a funcionar. Então, queria também que o senhor falasse um pouco sobre isso, os centros sociais urbanos, e a possibilidade de lá na frente, se nós tivermos um prefeito ou uma prefeita que tope fazer essa parceria, se for prefeita, a gente já estamos trabalhando essa parceria já desde agora. Mostrando a importância desses equipamentos para essa população pobre desses bairros populares. Eu queria que o senhor desse uma fala aí sobre esses equipamentos. É que você me fez a pergunta antes, eu falei as coisas, mas não falei exatamente o que você me perguntou, e eu vou dar um breakzinho só para falar sobre a pergunta inicial e depois falo sobre o centro social. Nós sabemos que, por exemplo, um dos grandes problemas hoje, não é só de Salvador, mas de grandes metrópoles, são as pessoas que usam substâncias psicoativas, drogas, álcool e etc. E muitas delas, às vezes, são expulsas de casa ou abandonam os lares e passam a morar nas ruas. E por isso, então, nós criamos, essa secretaria tem um programa que fez 7 anos ontem,
um programa que acolhe as pessoas de rua e que dá orientação, que faz com que ela volte à autoestima, que fornece, encaminha elas para o serviço de saúde, que é o chamado programa Corra para o Abraço. Nós temos 2 containers, um container fica ali no Largo dos Mares, o outro é na Praça da Mãozinha, mas está em obras, e nós temos uma equipe multidisciplinar, de psicólogo, assistente social e etc., que fazem todo o trabalho de acolhimento, ganham confiança das pessoas, e é o que se chama de redução de danos. No primeiro momento, a gente discute com as pessoas, fornece todo o material de higiene, para que essas pessoas voltem a ter autoestima e voltem a ser integradas à sociedade, que não sofram dos preconceitos. E o programa foi tão exitoso que o nosso governador decidiu ampliá-lo. E como é que o governador quis ampliar? Que além de trabalhar na redução de danos, ou seja, quando o indivíduo já está na rua, e quando todo mundo que está na rua tem uma história anterior, ele quer fazer também a prevenção. E nós ampliamos o programa Corra para o Abraço para a prevenção de jovens que moram em bairros vulneráveis, tá certo? Que tem grande incidência de tráfico de drogas, do alcoolismo, porque todo mundo fala em drogas, mas esquece que o alcoolismo, que é legalizado, também tem efeitos muito danosos para a vida das pessoas e para as famílias. Então, nós escolhemos 4 bairros, Arenoso, Plataforma, Fazenda Cotos e o Boqueirão, e nesses 4 lugares nós fazemos a opção de pegar os jovens e dar uma linguagem de arte, cultura, música, e faz que eles se integrem, se reintegrem à sociedade, à família, e é esse trabalho que fez 7 anos, que eu tenho muito prazer eu falei para a equipe ontem, e o Corra para o Abraço é uma referência nacional, é uma referência que, inclusive, eu disse a eles que o grande desafio agora é fazer com que essa tecnologia espraie para todos os municípios. E uma parceria com a Prefeitura de Salvador também é importante para a ampliação desse espaço. Nós queremos ampliar lá para Itapuã, já tem toda uma estrutura, mas tem outros locais que você pode ampliar, não só para a população de rua, mas também para a prevenção em relação aos jovens e adolescentes. Então, esse programa é um programa interessante. E o outro que você falou, que é o programa Vida Melhor. Esse programa Vida Melhor, ele vai ser importante na pós-pandemia. Nós estamos vendo aí os números assustadores de mais de 15 milhões de pessoas desempregadas no Brasil todo. E, Nelson, a gente tem certeza que o isolamento social, o distanciamento social foi uma medida importante para salvar vidas. Você que está me ouvindo, nós não temos vacina, não temos remédio, você que está nos vendo, continue usando máscaras, continue evitando aglomerações, faça o distanciamento social. Mas a gente sabe que tem pessoas que precisam trabalhar, né? E por isso as pessoas vão para a rua vender sua fruta, sua verdura. Então, essa é uma realidade. E por isso, então, muitas pessoas estão desempregadas. E essa pandemia é uma pandemia de longo prazo, ela não vai se recuperar tão rapidamente, nem os empregos vão se recuperar rapidamente. Então, nós estamos planejando, o governador determinou uma equipe para pensar o Estado na pós-pandemia, coordenada pelo nosso secretário Walter Pinheiro, um abraço aí, o Pinheiro, e na nossa secretaria nós queremos fortalecer esse programa Vida Melhor. O que é esse programa Vida Melhor? Nós pegamos as pessoas do CAD único, as pessoas em extrema vulnerabilidade, e nós vamos ver que cresceu muito, e damos curso de capacitação a essas pessoas, estimulamos essas pessoas a buscar o empreendedorismo, e a partir daí a gente fornece o que a gente chama o ativo. É um carrinho de churrasquinho, é o carrinho para vender bebidas e refrigerantes, é o kit de limpeza para aprender a cortar unha, cortar cabelo e etc. Ou seja, é o carrinho, né, do churrasquinho, é a barraquinha de feira, ou seja, e nós fornecemos a capacitação para não dar uma coisa para o cara também depois vender ou jogar fora, não. O estímulo dele é para gerar emprego e renda. Esse é um programa belíssimo,
que eu acho que também a gente tem que buscar uma parceria com a Prefeitura de Salvador. A nossa Major Denise é uma mulher de fibra, negona, sabe a dificuldade do povo pobre. Na sua atuação na polícia, na Ronda Maria da Penha, ela sabe as necessidades da população periférica. Eu tenho certeza que, tendo vereadores que façam esse meio de campo, vai se ter também uma grande integração entre prefeitura e Estado, no sentido de ampliar a oportunidade de geração de emprego e renda para as pessoas, principalmente dos bairros periféricos de Salvador. Então, esses dois programas, tanto o Restaurante Popular, o Corra pro Abraço, como o Vida Melhor, são programas da nossa secretaria, mas que eles vivem, já existem em vários locais, mas se você tiver um incremento da prefeitura, você pode atingir um maior número de pessoas. Isso que é... É isso aí, secretário. A gente não precisa nem reinventar a roda, ou seja, nós já temos aqui no Estado, em Salvador, tocado pelo Estado, esses programas que a gente só precisa que também a prefeitura assuma a sua parte. Ou seja, se o Vida Melhor a gente consegue atender 1.000, 2.000 pessoas por ano, se a prefeitura assume a parte dela, vamos atingir 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, ou seja... Muito mais, porque a estrutura e a tecnologia nós já temos, então agora talvez 2.000 possa ser 8.000, 10.000, exatamente. Salvador, o emprego em Salvador, ele é montado em um tripé, que é a questão do turismo, comércio e serviço, que já estão no limite. Então, nós temos que buscar formar e buscar programas, ou seja, de microempreendedorismo, ou seja, para gerar renda para as pessoas, para a sua família, para sustentar a sua família. E não adianta a gente achar que as pessoas vão conseguir fazer isso sozinho. Ele tem que ter o poder público, certo? Incentivando essas políticas e mostrando a forma mais eficaz e mais rápida deles conseguirem fazer essa formação e tocar seu pequeno negócio. Ou seja, ao invés de estar simplesmente buscando tirar os ambulantes da área que ele está ali, tirando o sustento dele, da família, sem nenhuma alternativa para isso. Então, essa é uma das coisas, todos esses programas, vai ser um dos primeiros pontos do meu mandato, que a gente vai buscar que seja implementado também, a prefeitura implemente, ou com programas próprios, ou em parceria com o governo do Estado, para ampliar o número de pessoas que vão ser atendidas. E outra coisa que eu falei, que eu pedi para você dar um toque, nós temos um problema sério nos bairros populares. Nós não temos equipamento de esporte, de cultura e de lazer. Essa é a única forma, enquanto não tem educação em tempo integral, enquanto a gente não resolve esse problema da desigualdade social no Brasil, na Bahia, em Salvador, no Brasil inteiro. Ou seja, onde poucas famílias detêm 50% da renda nacional e você tem dezenas de milhões de pessoas em situação de alta vulnerabilidade. Então, enquanto a gente não consegue chegar a esse ideal, nós temos que ter equipamentos de esporte, de cultura e de lazer desses bairros, para poder essa garotada, essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, não ficar na rua, porque se ficar na rua vai ser recrutado pelo tráfico. Então, exatamente. Não adianta, como nós temos em alguns bairros de Salvador, quadra descoberta. A meninada não vai ficar aprendendo um esporte, nem praticando, debaixo de sol, debaixo de chuva. Nós temos que equipá-los, esses bairros, com quadra poliesportiva coberta, para que as pessoas possam praticar e aprender diversas modalidades de esporte olímpico. Eu viajo a Bahia inteira, a gente chega em cidades de 30.000, 35.000 habitantes, que até a renda própria é muito pequena, e tem uma casa de cultura, onde lá a meninada vai aprender, ter aula de teatro, de música, projeção de filme, ou seja, de bordado, de artesanato. Ou seja, então a gente, no extraturno da escola, a gente bota essa meninada para ter uma nova formação, porque o esporte e a cultura,
além de o esporte ser bom para a saúde, ele também forma o cidadão. A cultura, da mesma forma, ele dá limites, ele dá ao cidadão uma nova visão de mundo. E eu acho que a gente tem que batalhar muito. Eu já sei que Vossa Excelência já está batalhando com o governador Rui Costa para, em 3 grandes centros sociais urbanos, ser construído parque esportivo, em Mussurunga, Castelo Branco, Valéria, onde você vai ter um campo com grama sintética e uma quadra poliesportiva coberta, mas nós temos que ter esses equipamentos em todos os bairros populares de Salvador. Só assim a gente vai conseguir reduzir esse número drástico da violência e do tráfico de droga. Queria que você desse a pontuada. Nelson, você pegou um ponto importante. O equipamento nós já temos. Na realidade, o Centro Social Urbano é um equipamento já da década de 80, né? Mas ele hoje está atual, porque ele, na realidade, ele é um elemento fundamental no combate à violência, na integração da comunidade e em dar oportunidades ao jovem, para que o jovem que é extremamente vulnerável não seja ganho para outras atividades. Então, nós temos um CSU de Nordeste de Amaralina, da Vasco da Gama, de Castelo Branco, de Valéria, de Pernambués, de Mussurunga, Narandiba, ou seja, então, bairros Liberdade, bairros populares, e o CSU passa a ser um centro de encontro. Olha que coisa maravilhosa, e eu sei que você é um entusiasta disso. A maioria dos nossos centros funcionam como centro de convivência dos idosos. E os idosos vão para lá, fazem atividades artesanais, fazem as festinhas de aniversário de São João, festa de salão. Ou seja, então é um momento também, e a gente sabe que o Brasil está ficando cada vez um país com maior número de idosos sem oportunidades. Ou o idoso que pode vai para o shopping, ou que não pode vai para a praça, e não tem espaço, às vezes fica sozinho lá no banco, numa praça, e os centros sociais do banco também servem para isso. Então, eu estou dando esse exemplo para mostrar que ele pode ser um elemento fundamental para a nossa juventude e um elemento fundamental também para os nossos idosos. O Centro Social Urbano, então, ele pode, por exemplo, no caso de Nordeste de Amaralina, nós temos uma piscina lá. Então, você oferece aula de natação para a gurizada. Nós temos um acordo com a Fundação Cultural do Estado da Bahia, que oferece balé, dança e etc. para os meninos, você vê os meninos de 5, 6 anos lá. Alguns deles têm o NEOGIBA, o Núcleo Estadual de Orquestra de Infância e Juvenil, que também é um programa belíssimo da nossa secretaria, que oferece oportunidade aos jovens descobrir o seu talento através da música clássica, através da música, de consertar os instrumentos. Então, você falou muito bem, por exemplo, vários desses centros sociais urbanos, como de Pernambués e Castelo Branco, já tem a turma do baba, do sábado, do domingo, que não tem outro lugar para jogar bola. Então, o pessoal já faz os seus babas, e às vezes é o dia todo aquilo lá. No Pernambués tem basquete. Ou seja, então, você fazer. O que é que precisamos fazer? E você disse muito bem. Boa parte desses centros sociais urbanos, eles têm uma estrutura hoje muito pesada no centro urbano, né? Porque você tem, na maioria deles, são grandes áreas que têm árvores, que tem todo um custo de manutenção alto, muitos prédios, e a gente já vai cedendo para a prefeitura, para outros, mas a gente precisa de uma política de integração, Estado e prefeitura. Você falou muito bem, nós estamos trabalhando com o governador, escolhemos alguns para a gente plantar a grama sintética em alguns, mas se a gente tiver um acordo com a prefeitura para disponibilizar, porque é bom para todo mundo, a prefeitura também tem técnicos de esporte, tem políticas de esporte, você pode casar lazer, karatê, judô, capoeira, música para os idosos, música para os jovens, artes musicais e tudo, ou seja, tudo dentro de um espaço da comunidade. Então isso é fundamental, e é o que você falou, evita a violência, afasta o jovem das drogas e dá uma oportunidade concreta de uma convivência mais agradável. Então, esse é um trabalho que eu acho que a gente tem muito afinco, né?
nós temos belíssimos coordenadores, né, que você conhece muito bem, você que também tem ajudado muito. Eu queria lhe agradecer, Nelson, porque os coordenadores me falam, tanto o pessoal do Castelo Branco, como de Narandiba, como de André, do Nordeste, o empenho que você tem dado e a força e o apoio que você tem dado, principalmente na questão dos idosos, tá certo? Várias ações que você fez, não precisa... E você não era nem candidato, nem nada, você fazia e nem precisava divulgar. E eu sei, eu, como secretário, agradeço a sua contribuição e o pessoal que está nos ouvindo, principalmente dos centros, sabe a realidade, sabe isso que você fazia e acho que na Câmara de Vereadores nós precisaremos de gente desse tipo, que tenha sensibilidade do jovem ao idoso, que saiba exatamente conviver na comunidade. Você também é um cara de origem humilde, lá de Salbara, daqui de Salvador, tem 2 filhos maravilhosos, lutou muito no polo para educar seus filhos, e você convive, como nós, com essas necessidades. E quando eu falo isso, eu falo assim de muito... Porque realmente o grande problema nosso é a gente ver nossos jovens morrendo, quer seja pelas drogas, ou quer seja em combate com a polícia, nossos jovens desempregados, sem esperança, e quando a gente tem alguns equipamentos que podem mitigar essa situação. E o Centro Social Urbano é uma dessas. Eu acho que a gente tem que trabalhar para isso. Secretário, eu sou apaixonado pelos Centros Sociais Urbanos. Hoje, principalmente por essa questão orçamentária, tem um custo alto. Você pega muito alto. A manutenção deles é muito alta. É muito alta. E a gente sabe que precisa, e a população, inclusive, ela se sente parte daqueles equipamentos. Tem muito trabalho voluntário. Eu fiquei emocionado quando eu visitei a primeira vez o Centro Social lá de Cosme de Farias, que eu soube que a primeira professora da escolinha do Centro Social Urbano, ela trabalhou, se aposentou lá no Centro Social Urbano. Quando ela se aposentou, ela passou voluntariamente a cuidar dos idosos, certo? E quando ela chegou, ela está numa idade já bem avançada, e hoje, uma filha dela, que é assistente social, e que, para não deixar o trabalho parar, continua tocando, certo? Esse trabalho com os idosos como voluntárias. Ou seja, e temos voluntários em todos, praticamente todos os centros social urbano. Isso é interessante você dizer, porque uma coisa puxa a outra. E, por exemplo, o Centro Social Urbano também pode ser um elemento que o governo, tanto do municipal como estadual, leve sua política. E eu vou dar um exemplo para você. Nós temos uma ação chamada Caravana da Cidadania. E o que é esse programa? Nós vamos ao local, quer seja em Salvador, qualquer município, com acordo com a prefeitura, e nós passamos o dia, às vezes 2 dias, e fazemos RG, carteira, certidão de nascimento, CPF, todo tipo de documento, gratuitamente, tá certo? Fazemos debates com jovens, com idosos, com LGBT e etc. Por que a gente faz isso? Para que aproximar o Estado do cidadão. E muitas vezes a gente faz isso aqui em Salvador, no Centro Social Urbano, porque o espaço permite isso. Nós já fizemos a caravana lá em Amaralina, já fizemos em Castelo Branco, já fizemos em Narandiba, e a oportunidade que tem muitas vezes a gente fica, mas uma segunda via de carteira de identidade é pago, né? Muitos documentos são pagos. E quando a gente faz essa atividade gratuitamente, você aproxima o cidadão. Às vezes uma atividade dessa, às vezes a gente faz 300 carteiras, 350 carteiras no dia, 300 certidão de nascimento. Ou seja, é muito importante. Nessa pandemia agora, Nelson, é preciso dizer, nós não abandonamos essa política. A nossa Superintendência de Direitos Humanos, o nosso Jones Carvalho e a Fernanda, nós montamos uma estrutura, sabendo que com essa pandemia, às vezes as pessoas têm dificuldade de tirar documento para receber o auxílio emergencial. Então, nós instituímos uma situação de fazer essa caravana menor de forma virtual. Então, as pessoas ligam para a secretaria,
dá a sua demanda e a gente providencia. Nós já fizemos mais de 1.500 documentos no período de pandemia, gratuitos também, justamente para atender essa necessidade. Então, note que o Centro Social Urbano é um equipamento multifacetário, utilidades. Então, se tiver uma integração governo e prefeitura, nós podemos oferecer muitos serviços para a comunidade. Secretário, e a gente está vendo, já vem há algum tempo, um discurso de uma parte desse pessoal da política que não pensa no ser humano, só pensa no dinheiro, ou seja, só pensa no capital, onde eles sempre falavam que o Estado tem que ser mínimo, ou seja, e nessa pandemia nós estamos vendo que o Estado tem que ser forte, o Estado tem que estar presente, porque nessas horas de dificuldade, só essa população mais vulnerável, só essa população que precisa ser acolhida, é o Estado que tem que fazer isso, e é o Estado que está fazendo isso, nas 3 esferas, apesar da esfera federal está pouco se lixando com o problema, eles estão preocupados simplesmente em fazer reformas para ferrar os trabalhadores e ferrar o povo mais pobre. Mas aí os governadores, os prefeitos das grandes cidades estão de parabéns, porque está mostrando, está fazendo com que o Estado tome a iniciativa correta para ajudar o povo, para poder, nesse momento de pandemia, o Estado está colhendo. Se não fosse o auxílio emergencial, as pessoas estavam morrendo de fome. Ou seja, se o Estado fosse mínimo... Olha que o governo federal só queria fazer um auxílio de R$200 e só queria por 3 meses. Se não fosse a liderança dos partidos de oposição, que levou de 200 para 600 e ampliou para mais 2 meses, isso não teria, porque, infelizmente, nós estamos vendo um governo federal insensível, que não coordena os processos. Boa parte dessas mortes que aconteceram, mais de 80 mil, poderiam ter sido evitadas, porque a gente sabe que o Pacto Federativo no Brasil, quem tem recursos, quem tem capacidade para dirigir é a União. Imagine, por exemplo, se a União tivesse centralizado todas as compras de respiradores e distribuído para os estados. Isso forçou os estados a fazer compra de respiradores, um bocado de empresa oportunista entraram no circuito, houve todos esses problemas que a gente está vendo aí em todos os estados. Por quê? Porque o Estado, a União, resolveu abrir mão com o discurso de que era uma gripezinha, que não precisava... Como é que o presidente da República até hoje continua usando sem máscara? Hoje ele infectado no coronavírus, estava passeando na dependência do palácio e falando sem máscara com as pessoas que estavam perto dele, ou seja, os trabalhadores. Então, realmente é um governo federal insensível. E graças à ação dos governadores, aqui a gente tem que tirar o chapéu para todos os governadores e prefeitos, tá certo? No nosso caso da Bahia, Rui Costa tem dado um exemplo disso, acelerou a inauguração do Hospital de Feira de Santana, vai acelerar a inauguração aqui do Hospital Metropolitano, as policlínicas estão funcionando, tomou medidas necessárias como o Vale Alimentação para os estudantes da rede estadual, e agora anunciou a 3ª parcela para ser pago na terça-feira. Ou seja, então, se não fosse, e a Bahia hoje, por exemplo, com a população de 15 milhões de habitantes, a gente tem 2.300 mortes, 2.300. É uma tristeza para a gente saber que isso não é um número, é um pai, é um amigo, é um parente, é um ídolo que morreu. Mas se a gente for comparar, por exemplo, com outros estados, que o Rio de Janeiro tem quase a mesma população da Bahia e disparou nas mortes. O Ceará tem menos e disparou nas mortes. Então, é a ação do governo nesse momento, e o governo tem que atuar. Nós temos que ter um governo forte, porque é um governo que pensa naquele que precisa, na auxílio, e também nos empresários.
também no pós-pandemia, para dar, infelizmente, não houve empréstimo subsidiado com capital de giro para salvar o pequeno e o médio empresário. Eles estão preocupados em reforma tributária para dar mais dinheiro aos bancos, dar mais dinheiro aos ricos, e infelizmente essa é a realidade. Mas essa eleição também serve para isso, viu, Nelson? Infelizmente, é uma eleição municipal, mas a gente também tem que federalizar essa discussão, porque você que está me ouvindo nessa live, quando você vota num vereador que defende essa política que está aí, você está dando um tiro no pé, você está votando contra você mesmo, porque quando você precisa do respirador na UPA do seu bairro, ele não vai lhe ajudar, porque o governo federal, ele apoia o governo federal. Então, a gente precisa também, nessa renovação da Câmara de Vereadores, ver gente que tem compromisso histórico, compromisso com a luta dos trabalhadores e sabe defender o legado dos trabalhadores. E por isso que eu acho importante também a gente discutir essas questões. Secretário, nossa prosa está boa, mas o tempo está se acabando. E aí, eu já queria lhe agradecer muito a sua participação nessa live. Você é um companheiro de longas datas, é um amigo, a gente construiu esse laço de amizade muito forte, e eu quero te agradecer pela sua participação. A gente vai toda semana fazer novas lives, eu acho que a gente vai precisar contar de novo com sua participação em algumas delas, para a gente continuar proseando. Eu quero debater muito fortemente essas 6 principais bandeiras da campanha do mandato, que é educação infantil, assistência básica de saúde, empreendedorismo, planejamento familiar, assistência social e esporte, cultura e lazer. Então, claro que o vereador cuida de tudo na cidade, cuida da pavimentação, da iluminação, do exame, ou seja, vamos fazer tudo que vai ser demandado, mas esses 6 pontos, eu acho que principalmente para a criança, o adolescente e o jovem, é de fundamental importância para o nosso futuro. Então, e você, com sua experiência dentro do movimento social, dentro do governo, ou seja, nas diversas pastas que você atuou, você é uma pessoa, além do movimento social, além do setor educacional, que você é professor, ou seja, você pode contribuir muito com isso. Você faça aí as suas considerações finais e vamos pensar em uma próxima data, talvez, de novo, proseando, eu e você, ou se não, com outras pessoas, conversando sobre educação, para a gente ir tocando, porque a campanha, esse ano, vai ser praticamente nas redes sociais. Ou seja, então a gente vai ter que fazer, vai ser live, vai ser reunião virtual e tal. Eu estava conversando com a deputada Maria Del Carme, semana passada, ela acha, inclusive, que nem o papel vai poder ser usado, porque é uma fonte de transmissão. Talvez seja proibido até o papel na eleição. Então, aquela eleição típica que a gente está acostumado a fazer, a gente vai ter que se reinventar, e é por isso que eu também já estou me reinventando, já estou até aprendendo aí a estar na rede social, fazendo live e tudo mais, mas é assim mesmo. A nossa vida é essa. Você falou bem, muitas pessoas perdendo os entes queridos, família. Eu perdi recentemente um amigo de adolescência, Manuel Biquinha, trabalhou com a gente no Polo, depois que criou alguns negócios em Salvara, e ele veio a óbito pela Covid. Algumas pessoas também conhecidas também já perdeu, então a gente tem que estar aí junto, aí, pelo menos com essas pessoas, dando um ombro amigo, porque realmente são milhares de vidas perdidas, que são pai, é mãe, é avô, é avó, é irmão, é tio, é sobrinho e amigo, e às vezes alguns amigos que são quase que como um parente da gente. Então, você faça aí suas considerações finais aí para nosso público, que está aí para a gente depois marcar uma próxima prosa. Olha, Nelson, para mim foi um prazer falar com você. Essa atividade aqui é muito prazerosa, bater um papo com um grande amigo que você é, tá certo? Eu tenho certeza que Salvador saberá, no momento adequado, ver justamente as pessoas, tá? E
Olá. O secretário caiu, pessoal. Quero aqui também agradecer a todos vocês que participaram. Eu vi que teve muitas perguntas. Nós vamos fazer uma sessão através de vídeo, de resposta dessas perguntas, para posteriormente... Oi, secretário. O secretário voltou. Deu um probleminha aqui. Mas então, para mim, eu estava dizendo, para a gente foi um prazer, e eu sei que Salvador vai responder positivamente uma renovação de uma Câmara de Vereadores com pessoas com o seu gabarito, com a sua história, com a sua competência, e você tem um olhar diferenciado, um olhar de sensibilidade, um olhar que... Esses 6 pontos que você falou aí pega muito bem, e a gente sabe que nós temos uma cidade extremamente desigual, uma cidade muito dividida entre aqueles que têm muito dinheiro e aqueles que não têm nada, que falta UPA, que falta saúde, que falta educação, que falta cultura, que falta mobilidade, a gente sabe disso, e isso atinge o jovem, atinge principalmente, por exemplo, as pessoas com deficiência, que é um público que a gente precisa pensar, o público LGBT, as pessoas, os negros dessa cidade, que vivem sempre com preconceito numa cidade como essa aqui, nossos jovens, e por isso, então, eu fico muito contente de estar aqui, muita vontade de bater esse papo com você, me coloco à disposição de ser um parceiro seu, não só na nossa secretaria, tudo que a gente precisar poder ajudar, a gente vai saber que tem um companheiro que a gente pode contar, e evidentemente que essa campanha vai ser uma campanha absolutamente atípica, né? Ou seja, eu sei que você não fica quieto, você diz que está na rede, mas você não fica quieto, a gente foi acostumado a esse calor humano, esse bate-papo, esse apertar de mãos, não vai poder fazer isso, mas também a gente tem que se reinventar, como você mesmo diz, e fazer isso que a gente está fazendo. Levar a mensagem às pessoas, para que as pessoas acreditem que nem todo político é igual, que nem toda política é do mesmo jeito e que a gente precisa de pessoas que tenham o legado desse partido, o Partido dos Trabalhadores, que lutou a favor dos trabalhadores, que criou o Fundeb, que criou o SAMU, que criou a UPA e o ProUni, ProNatec, a gente tem que defender esse legado, que é importante, e eu sei que você vai defender muito bem isso, e, evidentemente, construir uma cidade mais inclusiva, uma cidade mais justa, que é esse o papel. Nós vamos fazer a campanha também para Major Denise, e você vai ser um fiel escudeiro desse projeto. Então, meu amigo, eu que lhe agradeço a oportunidade de me dirigir ao povo de Salvador para dizer, estamos juntos e pode contar conosco. Valeu, secretário. Eu já estou, inclusive, aqui me comprometendo, teve algumas perguntas, eu vou fazer uma sessão de resposta em vídeo para mandar para essas pessoas que fizeram as perguntas, que a gente não pôde responder agora, o bate-papo está muito bom e o tempo é curto, mas eu já estou me comprometendo que a gente vai, tanto eu como você, a gente vai pegar as perguntas aqui para poder a gente fazer uns videozinhos respondendo e mandando para as pessoas, que é muito importante, a gente está interagindo, tá bom? Desde já, eu quero agradecer. Pode falar, secretária. Um grande abraço a todo mundo. Valeu. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram da live, que deixaram os seus afazeres, deixaram o que tinha de estar aí na rede, cuidando dos filhos, dos seus filhos, para estar participando aqui com a gente. Uma boa noite, muito obrigado pela participação de todos e todas, e estamos aí para poder brigar, certo? Fazer o que a gente sempre fez na vida, brigar para poder melhorar a qualidade de vida desse povo, no caso especificamente o Setentropolitano, para ter uma melhor qualidade de vida e aos poucos resolvendo essa questão da desigualdade social nessa cidade e dar uma cidade melhor para a sua população, com mais qualidade de vida, e que as crianças e os nossos adolescentes e jovens tenham oportunidade na vida. Dia 30 vai ter mais uma live, vocês vão receber os cardzinhos, os videozinhos, e aí até boa noite para todo mundo, e tchau, gente. Um abraço aí para todos e todas. Obrigado, secretário.